Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o filósofo Spinoza. Spinoza que é lembrado por ter desenvolvido um panteísmo. Então vamos lá. O Spinoza ele é do século 17. Ele era de origem judia, sua família era uma família de judeus. Ele frequentou a sinagoga, a comunidade judaica, porém, devido aos seus pensamentos, às suas ideias, ele entra em divergência com os rabinos e ele é excomungado da sinagoga. Então, a partir disso, ele teve uma vida de banido da comunidade judaica. O Spinoza também recebeu convite para ser professor universitário, porém ele não aceita o convite porque ele pensava que ser professor iria limitá-lo e ele queria ser um livre pensador. A filosofia de Spinoza, ela dialoga e diverge com a filosofia de Descartes. Peguem o meu vídeo sobre René Descartes. O Spinoza vai dialogar e divergir com o Descartes. O Descartes ele surge ou ele inicia o seu pensamento a partir da dúvida, que ele chega ao cogito, penso logo existo. E o Spinoza, ele não quer desenvolver a sua filosofia a partir de uma dúvida, né, de uma não certeza, mas ele quer desenvolver a sua filosofia a partir de uma certeza, de uma afirmação, de uma ideia. Então ele vai partir da ideia daquilo que existe em si e é concebido por si. Então, aquilo que existe em si e é concebido por si, o Spinoza ele vai chamar de substância. Então, a substância é aquilo que existe em si e é concebido por si. O que existe por si e é concebido por si? Deus. Então, o que é Deus? É a única substância eterna e infinita, causa sui e natura naturans. O que significa isso? Necessidade absoluta de ser, uma necessidade, melhor dizendo, absoluta de ser, e causa imanente da qual tudo, atributos, modos, coisas, procede necessariamente e intemporalmente. É interessante debruçar sobre a causa imanente. Imanente significa inseparável, aquilo que não separa. Então, o Spinoza ele vai dizer que Deus é uma causa imanente. O que significa isso? Que tudo aquilo que existe é inseparável de Deus. Então, para o Spinoza, a única substância que existe é Deus, né? A substância que é aquilo que existe em si é concebido por si. Então ele vai falar que a única substância que existe é Deus. Os atributos. Aquilo que existe na substância e é concebido por si. O que nós podemos entender por isso? Dos infinitos atributos de Deus, dos quais o homem conhece apenas o pensamento e a extensão deriva. Pensamento, res cogita, e extensão, res extensa. Então, ele vai dizer o quê? Que essa substância, pode ser entendido como Deus, tem atributos.
E existem dois atributos que o homem conhece, que é o pensamento e a extensão. A extensão a gente pode entender como matéria, como corpo. O modo. O que é o modo? Aquilo que existe na substância e é concebido para a substância. O que significa isso? A natura naturata, isto é, o universo, que é o conjunto dos modos infinitos. Então, para o Spinoza, ele vai utilizar a expressão natura naturata, que seria o universo, o mundo, tudo aquilo que existe. E ele vai falar que é o quê? O conjunto dos modos infinitos. Exemplo, intelecto infinito, vontade infinita e etc. E movimento, mundo como totalidade e etc. Existem também os modos finitos, que a gente pode entender como as ideias e os corpos. E ele vai entender o homem como um conjunto de ideias e de corpo, né? Um conjunto de ideia e de corpo, que ele vai dizer que são idênticos. O que significa isso? Que para Spinoza as ideias é a expressão do corpo e o corpo expressão das ideias. Então para ele não existe um grau de superioridade ou inferioridade. O corpo e as ideias, um é a expressão do outro, são idênticos. E para terminar ele vai falar do conhecimento humano, que ele vai falar primeiro do conhecimento empírico, que nasce da sensação e imaginação, que ele vai dizer que são ideias confusas e vagas. Então o conhecimento empírico, empírico de sensação, ele também vai agregar com a imaginação. E para ele isso são ideias confusas e vagas. Segundo, o conhecimento racional, que nasce da razão. São ideias adequadas, comuns a todos os homens. Então, o conhecimento racional seria aquilo que é comum a todos os homens. E o terceiro, o conhecimento intuitivo, que seria o intelecto igual vontade. São as ideias adequadas das coisas em seu proceder de Deus, do qual deriva o amor dei intellectus, que a gente pode resumir que seria o conhecimento que provém de Deus. Beleza? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo.